Amigos e amigas, continuamos transmitindo os livros da Bíblia Sagrada. Estamos transmitindo o livro do Êxodo. É o segundo livro que está contido na Bíblia Sagrada e eu estou passando para vocês a leitura que é descrita na edição da Sociedade Bíblica do Brasil como o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Aqui a transmissão é para o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos à transmissão a partir do capítulo 26 e em outros vídeos tem outros capítulos. Capítulo 26 do livro do Êxodo. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de 28 côvados. E a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tendas sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de uma banda, e outro côvado da outra, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, numa e doutra banda, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de pelos de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2
colseiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, para as suas 2 colseiras. E 2 bases debaixo de outra tábua, para as suas 2 colseiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão, numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim, de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus cochetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Agora vamos ao capítulo 27 do livro do Êxodo. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados de largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus vasos farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, farás
a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. E as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varas para o altar, varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, as cortinas da longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda de congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Capítulo 28 agora. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, e farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para a glória do ornamento, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estes, pois, são os vestidos que farão um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois,
vestidos santos a Arão teu irmão e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos lavrará estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra de fieira, as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de uma sárdia, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa e de uma sardônica e de um jaspe, engastada em ouro, serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fileira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode abaixo, na frente dele, perto de sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul,
para que esteja sobre o cinto da obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiaras para a glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua semente depois dele. Agora o capítulo 29 de Êxodo. Isto é o que lhe hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha, de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levarás com água, e os lavarás com água. Depois tomarás os vestidos e vestirás a Arão da túnica e do manto de éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e os cingirás com o cinto
de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar a seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e a Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar das suas mãos direitas, e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o aspergirás sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e os seus vestidos também, seus filhos, e seus vestidos de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos, que estiverem diante do Senhor, e tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos dos seus filhos. E com o movimento o moverá perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com o movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos
por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E os vestidos santos, que são de Arão, serão de seus filhos, depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá, 7 dias os vestirá aquele de seus filhos. For sacerdote em seu lugar. Aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho as não comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício, pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirá para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte da flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Agora vamos ao capítulo 30 do livro do Êxodo. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás, e o seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás
de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as portas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará a todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 óbolos, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos e acima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou, quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus vasos, e o castiçal com os seus vasos, e o altar de incenso. E o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que estejam santíssimas.
tudo que tocar sejam edificando. Assim santificará essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso, e disto farás incenso, um perfume, segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo, e dele, moendo, o pisarás. E dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Então, aqui eu concluo capítulo 30, desde o 26 até o 30 do livro do Êxodo, da Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, 1969. Então você acompanha aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. É a leitura gradativa da Bíblia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus.